História de quando a minha melhor amiga tóxica tentou dormir com meu pai. Só pra vocês entenderem melhor, vamos chamar essa minha amiga de Vanessa. Eu conheci ela ano passado e descobri que nós duas tínhamos filhos da mesma idade. Então, querendo que o meu filho fizesse amigos, decidimos sair com os nossos filhos para que eles fizessem amizade. Nós saímos tanto que ficamos muito próximas. E eu confiava muito nela, então decidi convidá-la para um churrasco em família. E é aí que as coisas vão de mal a pior. No churrasco, de longe, eu vi ela se apresentando pro meu pai, mexendo no cabelo e flertando na cara dura. E só pra deixar claro, a Vanessa é casada. Então, quando o flerte começou a piorar, eu fui lá confrontar os dois. Eu falei tipo, ei gata, eu não aprovo você ficar com meu pai. Ele é 20 anos mais velho que você e você é casada. Ela ficou tipo, ok, e eu pensei que tivesse ficado por isso mesmo. Então os meses se passaram e eu pedi pra Vanessa me ajudar a tirar umas fotos minhas de biquíni. Ela adorou a ideia e pediu pra fazer também. E eu achei isso super legal. Mas aí o marido dela chegou em casa pra fazer uma surpresa e quando olhou por trás, ela tava enviando as fotos sensuais pro meu pai. História de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Pra vocês entenderem melhor, o meu irmão era muito mais velho que eu. E a minha melhor amiga, a mesma idade que eu. Bom, era meu aniversário, então minha melhor amiga veio aqui pra casa. Só que eu comecei a observar que ela tava com umas atitudes estranhas com meu irmão. Mas até aí tudo bem, né? A minha amiga ficou lá em casa, porque ela já era acostumada a dormir lá, né? Então, de madrugada, nós resolvemos ver um filme e o meu irmão também. Só que o meu irmão pediu pra eu ficar sentado na frente dele e ele ia fazer massagem em mim. Eu achei muito estranho, porque ele nunca fez massagem em mim, nenhum carinho. E a minha amiga colocou a cabeça no colo do meu irmão. Só que eles estavam se mexendo muito, então eu olhei pra trás pra ver o que estava acontecendo. Foi aí que eu vi que a minha amiga estava com a mão naquela parte do meu irmão. Quando ele percebeu, ele cutucou ela e ela levantou a cabeça. Eu queria não ter visto aquilo, só que não parou por aí. Parte 2. História de quando meu namorado me traiu no sofá da minha casa. E um detalhe, foi com uma das minhas melhores amigas. Pra vocês entenderem toda a história, era bem no dia do Halloween. Eu e os meus amigos decidimos ir pra uma festa. A gente foi, tava tudo certo, e essa minha melhor amiga não tinha onde dormir. Então eu convidei ela pra dormir em casa e o meu namorado já iria dormir lá comigo. Mas eu nunca pensaria que poderia dar alguma coisa eu chamar ela pra dormir lá. Na festa eu bebi bastante, então quando eu cheguei em casa eu deitei na minha cama e apaguei. Como meu namorado sempre ia lá, ele sabia onde ficava cobertor, tudo, então eu nem me preocupei com isso. Pra mim, tava tudo certo, eu dormi, no outro dia acordei, a gente tomou café os 3 juntos. Aí eles foram embora. E nesse momento, uma amiga minha me ligou, falando que eu não podia confiar nessa tal melhor amiga que tinha dormido em casa e que precisava urgente falar comigo. E foi aí que eu descobri tudo, já posta a parte. Parte 2 de quando meu irmão fez aquilo com a minha melhor amiga na minha frente. Continuando. Depois que eu olhei pra trás e vi o que eles estavam fazendo, eu corri pro meu quarto chorando. Eu corri e chorei porque eu tava muito assustada, então eu não tava acreditando que eles estavam fazendo aquilo comigo lá. Então a minha amiga veio e me contou que eles estavam tendo alguma coisa. Aí eu falei, tudo bem, só que o pior estava por vir. Quando a gente foi dormir, ela dormia no meu quarto, né? Ela foi e chamou meu irmão pra ir dormir com ela lá no meu quarto. E eles fizeram aquilo comigo no quarto. E eu vendo tudo. Um absurdo. E até hoje ela vem aqui em casa e eles continuam fazendo isso no meu quarto. E depois ela vem e ainda me conta tudo o que fizeram. Só que isso acabou fazendo a gente se distanciar. Então hoje em dia a gente não é mais tão amiga. História de uma seguidora, me mande a sua. História de quando eu vi a minha prima de 15 anos dormindo com o pai dela. Eu já desconfiava que eles estavam escondendo alguma coisa. Porque sempre que meu tio me convidava para dormir lá, ele me colocava para dormir no mesmo quarto que a minha tia, ou seja, a esposa dele. Até aí tudo bem. Mas teve um dia em sessão que eu tava um pouco sem sono, então eu não tava conseguindo dormir, já era tarde da noite. E eu comecei a ouvir uns barulhos, sabe? Deles fazendo aquilo. E daí eu avisei pra minha tia que eu ia beber água. Então eu passei pelo quarto da minha prima e a porta tava entreaberta. E eu gelei na hora que eu vi. Sim, gente, eles estavam fazendo aquilo. Só que felizmente eles estavam usando a coberta. E na hora que eu vi aquilo, eu saí correndo pro quarto da minha tia pra avisar ela do que estava acontecendo. E a minha tia acordou assustada, não entendendo nada do que estava acontecendo. Até que eu levei ela lá no quarto pra ver.
Já tô postando história de quando meu pai abusou de mim durante 3 anos e ainda tentou fazer isso com meu melhor amigo. Essa história serve de alerta para você não deixar de denunciar independente de quem seja. Dos meus 11 aos 14 anos, o meu pai abusou de mim. Porém, nunca houve o ato em si. Só que em um dia dos pais, o meu melhor amigo tinha ido lá para casa. Mas eu precisei sair com a minha mãe para levar o presente do meu avô na casa dele. E meu amigo ficou lá em casa me esperando. Só que depois de 10 minutos que eu tinha chegado na casa do meu avô, meu amigo começou a me mandar mensagem pedindo para eu voltar para casa. Eu fiquei muito preocupada, então eu pedi para minha mãe para eu voltar para casa. Só que quando eu cheguei em casa, meu amigo não estava mais lá. Mais tarde, ele me mandou uma mensagem. Pediu para eu ir na casa do avô de uma amiga minha que ele queria muito falar comigo. Como minha mãe não tinha deixado, ele passou para essa amiga e ela me contou que o meu pai tentou abusar do meu amigo. E pelo meu amigo ser gay, o meu pai ainda confrontou ele. Depois disso, nós decidimos contar o que tinha acontecido. Eu tinha muito medo de contar o que meu pai fazia comigo, mas mesmo assim eu aceitei. Parte 2 de quando meu pai abusou de mim durante 3 anos e ainda tentou fazer isso com meu melhor amigo. Continuando. Mesmo com muito medo de contar o que tinha acontecido comigo, eu decidi contar para minha mãe. E graças a Deus a minha mãe foi muito atenciosa e expulsou meu pai de casa. E depois de 1 semana nós mudamos de casa. Só que como eu era menor de idade, eu era obrigada a sair com meu pai mesmo sem a minha vontade. Porque eu tinha muito medo de ele tentar fazer alguma coisa comigo, com as minhas irmãs ou com a minha mãe. E um dia quando eu tava voltando de aniversário de um amigo, meu pai tava na frente da minha casa e começou a gritar comigo. Como eu confrontei ele, ele me bateu. Minha mãe veio me ajudar e ele bateu nela também. Chamamos a polícia, mas ele não chegou a ser preso. O máximo que conseguimos foi uma medida protetiva. Já fazem 2 anos e nada aconteceu. Ele ainda não foi preso. E a minha irmã não acredita em nada do que eu disse, nem em ninguém. E ainda continua vendo ele toda semana. Eu sofro muito com isso porque eu tenho muito medo de ele fazer alguma coisa com ela. Eu só espero que algo seja feito e ele pague por tudo que fez comigo e pelas memórias horríveis que eu tenho. História de uma seguidora. História de quando meu namorado traiu a mãe da filha dele comigo. Só pra vocês entenderem, vamos chamar esse cara de Caio. Nós nos conhecíamos porque tínhamos vários amigos em comum. Ele namorava, mas um dia começou a postar coisas tristes no story e eu descobri que ele tinha terminado. E eu fui consolar ele, dizendo que tava tudo bem, que era só uma fase, que tudo acontece por um motivo. Mas depois de um tempo, o Caio começou a ter sentimentos por mim, e ele sempre me mandava mensagens de amor, declarações, etc. E óbvio que a burra aqui se apaixonou por ele. Então, depois de conversarmos por algum tempo, eu e ele começamos a namorar. E um dia ele postou vários stories de um meme e eu reagi porque era muito engraçado. Só que o último story era de um bebê. E a legenda era: papai está morrendo de saudades. Na hora eu não entendi nada que estava acontecendo, eu só peguei o telefone e comecei a xingar muito ele. E ele simplesmente falou assim: o que você tá arrumando? Ela é minha irmã. E a tonta aqui acreditou. Mas era óbvio que isso era uma desculpa esfarrapada, porque ele tinha colocado na legenda que era o pai dela. E vocês não sabem o que acontece agora. Like pra parte 2. Parte 2 de como eu descobri que meu namorado estava traindo a mãe da filha dele comigo. Então, como eu disse, quando eu perguntei pra ele o que era aquilo, ele disse que era a foto da irmã dele. Agora, por que ele escreveu papai, eu não sei. Mas no dia seguinte, ele me ligou e pediu desculpa por tudo. E aí ele criou outra conta e começou a falar comigo por essa. E ele me bloqueou na conta antiga dele. Só que antes dele me bloquear, eu vi que ele tinha postado uma foto com a mãe da filha dele. Aí foi demais pra mim. Eu terminei com ele e falei um monte. E ele apenas me bloqueou e viveu como se nada tivesse acontecido. Então eu comecei a namorar outro cara. E eu comentei em todas as fotos dele com ela que eu tinha certeza que ela não era a única mulher que ele ficava. E ela ainda teve a coragem de responder todos os meus comentários falando que eu era louca, que eu não sabia de nada. Então eu mandei pra ela todos os prints de tudo que tinha acontecido. E ela disse que eu só queria estragar o relacionamento dela e que se ela me encontrasse na rua ela iria me bater. Eu só acho engraçado como as mulheres acham que os homens delas são tão leais, mesmo quando explanam ele com todas as evidências e provas. Me manda essa história. História de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Todo domingo eu e a minha irmã íamos pra casa da minha avó pra gente ir pra missa com ela. E lá na casa da minha avó mora a minha avó e o meu tio. E teve um dia que a minha irmã disse que não queria ir pra missa. E meu tio também não foi nesse dia. A minha avó morava bem perto da igreja. Então quando eu precisava beber água, eu ia na casa da minha avó e voltava. E nesse dia eu fui lá na casa da minha avó para beber água. E quando eu cheguei lá, as coisas da minha irmã estavam na sala. E eu, inocente, achei que ela tinha saído com os amigos. Então eu fui na cozinha para beber água e comecei a escutar uns barulhos estranhos. Fui até onde estavam os barulhos, mas a porta estava trancada. E daí pra frente eu comecei a ficar mais atenta com o que estava acontecendo naquela casa. Até que um outro dia eles falaram que não iria pra missa de novo. Como eu queria saber o que estava acontecendo, eu falei pra eles que eu iria na missa, mas eu falei pra minha avó que não iria. Parte 2. Parte 2 da história do dia em que eu vi a minha prima de 15 anos dormindo com o pai dela. Continuando, depois que eu vi aquela cena no quarto da minha prima, eu saí correndo para avisar a minha tia,
que no caso era a mãe dela e esposa do pai dela. Chegando lá, eu contei pra minha tia tudo que eu tinha visto e ela veio comigo pro quarto pra ver o que estava acontecendo. E sim, gente, ela presenciou essa cena. E ela com certeza se divorciou do meu tio e mandou a minha prima embora. E hoje em dia os dois moram juntos, o pai e a filha. E eu nunca mais vi eles. E acho que se eu ver eles na rua é perigoso que eles me batem. Porque eu meio que fui a culpada por acabar com um casamento de 19 anos. E essa foi mais uma história enviada por uma seguidora. Se você tem uma história e quer muito que ela apareça aqui, é só me mandar uma DM nesse aplicativo aqui, que eu vou estar lendo e respondendo todos vocês. Ah, e se puder, sinalize que é uma história, porque daí fica mais fácil para eu ver a mensagem de vocês. Um beijo e até a próxima história. O dia em que minha amiga deu Tobias pro cara que eu tava ficando. Fazia um tempão que eu ficava com esse garoto e eu tava me apegando cada vez mais, e só depois de um tempo eu fui perceber que ele só me usava. Ele não tava nem aí pra mim, literalmente, ele postava foto com várias e várias meninas. Depois de um tempo eu consegui perceber que ele me fazia mal e não quis mais. Um detalhe, ele tinha tirado a minha pureza. Até que um dia eu e minha amiga queríamos ir para uma festa, só que era um lugar muito perigoso e a gente não queria ir só nós duas sozinhas. E como ele sempre topava tudo, eu decidi mandar uma mensagem. E aí a gente acabou mudando de planos e indo pra casa dele ao invés de ir pra festa. E lá ele claramente dava em cima da minha amiga. Eu não esperava nada dele, mas dela eu esperava. Ela ficou com ele e ficou negando pra mim. Eu decidi bloquear ele e parar de falar com ela por um tempo. Até que uns dias depois eu descobri que ela tinha dado uma festa na casa dela. E lá ela tinha liberado o Tobias pra ele. Parte 2 da história de quando eu descobri que o meu tio tava ficando com a minha irmã. Continuando, depois que eu falei pra minha avó que eu não iria pra missa, mas pro meu tio e pra minha irmã eu disse que eu iria, eu fiquei quietinha em casa até que os barulhos começaram novamente. Então eu fui correndo até o quarto e a porta estava aberta. E foi aí que eu vi o meu tio em cima da minha irmã fazendo aquilo. E na hora eu peguei o celular e comecei a gravar tudo. E eu nunca contei pra ninguém porque eles me pagam pra manter segredo. E até hoje eles ficam um com o outro, mesmo os dois namorando outras pessoas. História de uma seguidora. Me envie a sua aqui nesse aplicativo e sinalize que é uma história. Até a próxima história. História do dia em que eu peguei a minha tia e o meu irmão mais velho fazendo. Tudo começou quando a minha tia veio passar uns dias na minha casa. Como meu irmão não estudava mais e meus pais trabalhavam o dia todo e eu estudava a tarde toda, o meu irmão ficava em casa com a minha tia. Afinal, era tia dele, né? Ninguém ia desconfiar de nada. Até que um dia eu acordei bem ruim mesmo, mas mesmo assim eu resolvi ir para a escola. E enquanto a minha mãe estava me levando para a escola, eu comecei a vomitar e passar muito mal mesmo. Então a minha mãe falou que só ia me deixar em casa, que não dava para ela ficar comigo porque ela estava atrasada para o serviço. E também a minha tia estava em casa, né? Então ela podia cuidar de mim. Então eu cheguei em casa e chamei a minha tia e ela não respondeu. Então eu fui na cozinha comer alguma coisa. E depois eu fui pro meu quarto e comecei a escutar uns barulhos vindo do quarto do meu irmão. Tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Então eu lembrei que no meu quarto dava acesso na janela do quarto dele. Like pra parte 2!